Atlético e Atlético. Vamos falar do São Paulo primeiro, só Vamos, para fazer uma menção aqui, acho que de todo mundo merece, o São Paulo merece, porque o São Paulo continua invicto sob o trabalho, a batuta 9 jogos. do Dorival. O que rima com batuta? Você quer que eu falo? Quero. Truta. Você tem certeza? Truta, um Não, o peixe. que eu tô pensando... Mas lógico, porque você só pensa besteira. Por exemplo, Teve ontem. Araruta. 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 Aí você pode, no lugar do EE, você pode botar o nome do time, né? Que você não Pode gosta. botar também, se você gosta Araruta, de peixe, uma truta. Araruta, Valência. Araruta. Exatamente. Muito bem. Depois a gente Era não isso que entra eu em tinha Valência. pensado, Não podia falar. Você só pensa besteira. Já foi falado. Não, São ontem- Paulo sob Dorival Júnior. Você assistiu o jogo sábado, né? Foi um jogo complicado. O Vasco. Porque o Vasco empatou o jogo. O São Paulo fez 2-0. o Vasco empatou. O Vasco empatou e estava jogando melhor do que o São Paulo. Mas o chegou São ao Paulo empate. não morreu, aí que tá. Exatamente. Aí o São Paulo não desistiu. Exato. Não desistiu. E fechou o jogo com 4-2. Entendeu? Cara, o Dorival Júnior faz um trabalho que ele cheira a simplicidade, muitas vezes, né? E aí o cara tá quantos jogos? 9 jogos sem perder. Às vezes Mas a simplicidade é onde está a organização. É o que o São Paulo O precisava. difícil é Menos fazer invenção, o fácil, né? O menos Muitas vezes. organização é você ter um time que... Quem falou isso? Não fui eu que falei. Ou simples, uma coisa assim. São Paulo geralmente tem se Mas defendido... eu também não sei, mas São uso Paulo- essa frase como Disse. se fosse minha, qualquer coisa eu inventei. São Paulo se defende muito naquele espelho que foi o Flamengo do ano passado, baixa com 3 jogadores, sobe para um 4-4-2, variando com 3 atacantes às vezes, mas se bem que o Luciano tem puxado um pouco mais para fazer armação, porque o Nestor uma hora joga, hora não joga, enfim, então... Jogou contra o Vasco, jogou bem contra o Ele Vasco. fez um jogou bem, golaço. Fez um golaço. Um golaço. Jogou bem contra Então, o assim, Vasco. Jogou lembrando bem o esse Ângelo, jogo, né? cara. Sim, O Vasco O não Vasco jogou mal. bem até empatar também. Não, tudo bem, Flavinho, mas assim, o Vasco não jogou mal. Jogou bem Eu o tenho segundo- sido crítico começo do feroz segundo aqui tempo. do Vasco da Gama. Acho que o Barbieri não é técnico pro Vasco da Gama. Mas ainda mais um time que fez uma reconstrução de elenco. O Vasco da Gama construiu um time novo. É um time tem um novo, time o bom, time do Vasco. um elenco bom. E tem muita gente boa nesse time. Aliás, diretoria do Vasco da Gama, liberaram, né? Marlon Gomes e Andrei Santos, né? E o Vasco tá na zona do rebaixamento. Mas o Andrei agora. Santos não O Andrei era Santos foi decisão parte do da Vasco. negociação. Isso aí foi o Chelsea. que Agora, Marlon mas Gomes, quando eu falei Marlon aqui, Gomes. o acordo é bom, o acordo é péssimo, o acordo é horroroso. Não, Usaram mas Vasco aí de o Vasco da trouxa. Gama Mas pode aí, ter ô, conseguido. Facibeli, era isso ou não ter o jogador? Por causa da- Mas irá ter algum Agora, o jogo, Marlon vai ter Gomes algum não. O Marlon Gomes não Ninguém- precisava, porque o Vasco da Gama ninguém- poderia ter o meio claro. campo, o Marlon Gomes, Rodrigo e Jair, que é um bom meio de campo. Agora tá jogando o quê? O Galarza, que fez gol, aliás, contra o Fez São um gol. Paulo. Que não é um jogador do Vasco que passava perrengue na Série B. Não Mas é jogador do o Vasco da SAF, Mas o Vasco tem um outro problema sério, que é o companheiro de zaga do Léo, que é o Robson. o Bambu. Bambu. Ele é muito fraco. O Léo é bom jogador, hein? O Léo é bom. Não, o Léo é bom jogador. ótimo. Isso aí foi sacada do Fernando Diniz, hein, pra sair pra Foi. zaga. Foi. Ele era lateral, né? esquerdo. Ele era No Exatamente. primeiro jogo, ele fez isso no jogo contra o Sport, quando dirigiu o São Paulo. É mais ou Vitória menos o contra que São foi Paulo feito. por 1 a 0. Foi mais ou menos o que foi feito com o Maldini, que era lateral esquerdo, se transformou em zagueiro. Sim. Aspiricueta no Chelsea. que era- Aspiricueta, também. É, porque o Chelsea jogava com 3 zagueiros, É. né, do Conte. Mas o Vasco precisa correndo. O Aspicueta tem esse nome por causa da rua lá na Vila Madalena? exatamente, da Vila Madalena. Aspiricueta, não é Pelicueta. Aspiricueta. Não, mas aqui era também Aspiricueta, tal, mas pra tiraram, ficar mais né? fácil, virou Foi uma homenagem a ele, né? Você sabe Foi. que pensaram em mudar a rua pra Chelsea, que é mais fácil, né? Chelsea, pode ser. Aspiricueta. Chelsea. Agora se Tinha um fala o negocinho nome do da São rua. Paulo pra falar, porque assim, o Sormani falou daquele churrasco lá que aconteceu, né? Não, foi uma balada noturna. Balada. 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 Que seja. Foi uma É, um encontro que confraternização. acabou encontro, 6 horas da manhã. O clima tá muito legal. Agora, na parte profissional, tem coisas que estão sendo abraçadas pelos jogadores. A primeira delas, boleiro não gosta de acordar cedo. O time do São Paulo não pega aqueles voos 5, 6 da manhã para voltar para a capital paulista. Os jogadores dormem na cidade ali, levantam no horário comercial, civilizado, É porque senão não levantam, dorme, né? tomam um café da manhã, almoçam, fazem o trabalho de recuperação e depois, no meio da tarde, para a noite voltam e aí fazem todo um trabalho de preparação para o outro jogo. Ou seja, dá pouco tempo, né? Porque você joga numa quinta, você faz isso na sexta, trabalha no sábado e já entra em campo no domingo. Então isso tem sido muito
muito bem aproveitado aí pelo Isso time. é uma decisão do da comissão Dorival. técnica, do Dorival. Você pode ter certeza. Detalhe, gente, mas é importante. É conjunto com os jogadores. Sim, Chega sim, aqui, vem sim. cá. Que nem essa história que eu contei Com o aqui. Rogério não acontecia isso. Outra coisa, agora a parte tática. Com o Rogério nunca falava para os jogadores quem ia entrar em campo e não treinava o 11 titular na véspera. O Dorival tem treinado o time titular na véspera. Quer dizer, quem treina sabe que vai jogar. Espelhando o que vai encontrar do outro lado. Isso também deixa de criar uma ansiedade que às vezes não é legal. Produtivo, né? São duas coisas, não sei se isso tem exatamente Mas você vai somando a ver. esse monte de coisinha, gente. Porque assim, é a festa, você pega os o times, avião, a escalação... Mas você fixa mais um time, dá mais... Mas você pega a escalação dos times, tem quase diferença nenhuma da escalação dos times. Porque Beraldo e Arboleda já era uma ideia do Ceni, até pela contusão do Ferrarese. Rafinha ia voltar mais cedo ou mais tarde e voltou. Caio Paulista do outro lado. O meio-campo, da mesma forma como... Mas ele botou o Luan de volta, coisa que não tava com... Mas o problema não era esse. O Rogério queria, só que tinha o negócio de renovar ou não renovar. Mas você pode pegar as escalações. Sempre tem Nestor e Maia. Sempre tem Nestor e Maia. Sempre tem Nestor e Maia. E agora também. Ou seja, eu acho que isso é positivo para o Dorival. Ele usa uma mesma base, só que essa base com ele dá uma resposta que não está. O próprio Luciano, que joga numa posição que ele não gosta, tá jogando e tá rendendo. Ele jogou contra o Sport, né? Exatamente. Dorival não é um técnico autoral, faz o básico, diz o Davidson Gil. Que seja. Não acho que ele faz o básico, não. Eu acho que ele não tem acho. coisas Isso aí, autorais. vamos carimbar o Dorival como um técnico qualquer que é bom de que é amigo autoral. Não. Ele treina o time, os times dele são compactados, são muito bem organizados, entendeu? E além disso, ele é um cara bacana.